Estamos entrando em mais um domingo e mais uma oportunidade de deixar Deus falar nas nossas vidas, tocar os nossos corações. É uma grande alegria poder ter você aqui com a gente na nossa celebração online daqui da Igreja Batista de Brookfield e no Milford. Vai ser um grande privilégio para todos nós. Eu tenho absoluta certeza, receber de Deus uma porção para nós no dia de hoje, e a minha expectativa é que quando nós terminarmos esse tempo aqui, todos nós estejamos um pouquinho mais perto daquele que é o projeto de Deus para cada uma das nossas vidas. Meu Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, com os nossos corações abertos, com a nossa mente focada em Ti, Senhor, com o propósito em nós de sermos ricamente transformados por Ti, pela Tua palavra, para que nós possamos experimentar, Senhor, muito mais daquilo que o Senhor tem para nós. Ser conosco aqui, fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, Senhor, é o que nós clamamos a Ti, agradecidos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso eterno Salvador. Amém. Eu acredito que existem algumas coisas na vida que nós precisamos, em alguns momentos, colocar a nossa atenção, colocar a nossa mente e voltar para esses fatos, para essas situações que com certeza podem trazer uma grande mudança e um grande impacto no modo como nós experimentamos a vida que nós temos aqui. E a realidade é que a palavra de Deus, e no texto que a gente tem para hoje, oferece um mapa para que a gente consiga viver algo importante para todos nós. E isso é legal, isso é interessante, porque quando a gente tem um guia, quando a gente tem uma orientação, fica mais fácil chegar a algum lugar. E a realidade é que esse mapa que a gente tem não é um mapa qualquer, é um mapa para felicidade. E isso é importante, porque a busca pela felicidade é um dos, talvez, uma das coisas que mais traz a atenção da mente humana, que mais traz o foco da mente humana, porque é algo que nós todos, de uma forma ou de outra, estamos em busca. Felicidade. E Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, tudo que Ele tem de intenção para nós, como seres humanos, como obra-prima da criação, é que nós experimentemos uma vida de total felicidade. E quando a gente tem essa opção e oportunidade de usar um mapa que nos leva à felicidade, não tem nada mais fácil, não tem nada mais prático para poder trazer para o nosso coração toda a alegria que Deus espera que nós tenhamos, e que nós, ao mesmo tempo, desejamos ter e ansiamos ter. E a realidade é que nesse mapa não há como chegar num lugar diferente do que o resultado final, que é a felicidade que Deus tem para nós, porque esse é um projeto que Ele, como alguém que desenhou a vida humana, revela para nós pela sua palavra. E uma coisa linda e interessante é que o livro dos Salmos, ele é inaugurado de uma forma bela, falando justamente a respeito disso. E o Salmo número 1, o verso 1 diz o seguinte: como é feliz aquele que, e obviamente o salmista vai listar aqui algumas coisas, que alguém que é feliz, alguém que experimenta uma felicidade completa, tem ou deixa de ter. Isso é interessante porque se você é um seguidor de Jesus, você precisa confiar no que a Bíblia diz. A realidade é que não necessariamente todos os que leem a Bíblia são pessoas que veem a Bíblia como sendo palavra de Deus, mas para você, eu sou um seguidor de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, você precisa confiar no que a Bíblia diz. Pode ser que nesse minuto você ainda não seja um seguidor de Jesus. Segura aí, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você também, e que tem algo para você também. Você não vai simplesmente usar daquilo que eu estou dizendo aqui, do que a Bíblia diz a respeito dela mesma, mas é o impacto que Deus pode causar na sua vida, que vai te fazer chegar à conclusão de que você também precisa confiar naquilo que a Bíblia diz. E o texto, na realidade, ele diz assim por completo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Curiosamente, isso aqui é algo diferente do que a maioria dos livros que a gente tem de autoajuda ou de qualquer tipo de coisa traz para a vida do ser humano.
raramente alguém quer trazer uma informação que vai te impactar a vida e começa de forma negativa. Isso é curioso. Pessoalmente, eu gosto que os temas que eu ministro sejam todos de forma positiva. Raramente, se é que alguma vez eu uso tema na forma negativa. Mas de uma forma muito curiosa, um texto lindo da Palavra de Deus, num dos livros maravilhosos que traz grandes informações para todos nós, para impactar a nossa vida, começa dizendo que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Uma ocasião, eu estava ministrando aqui na igreja, na realidade, e eu falei o tempo inteiro da ministração a respeito da diferença na vida do ímpio e do justo, e tinha alguém que estava visitando naquele dia, e na realidade foi uma coisa interessante, porque durante a semana me chegou a informação de que um daqueles visitantes estava na curiosidade do que coisa é essa chamada ímpio? Embora seja uma palavra comum para quem convive no ambiente de igreja, pode ser que não que necessariamente você tenha informação a respeito de ímpio. E segundo os dicionários, ímpio é alguém ou é aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião. E lembra que isso aqui é a ideia de dicionário. E dicionário fala da fé, incluindo a fé em Jesus como religião. Fé em Jesus não é religião. Fé em Jesus é muito mais do que religião. Mas o dicionário define assim, uma outra definição que tem é que é o que ou é aquele que não respeita valores ou os valores comumente admitidos. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio, mas essa é uma definição, assim, bem clássica, de alguma coisa típica de dicionário, mas eu gosto de colocar informações pessoais e definir de uma forma seguinte, que ímpio é todo aquele que não dá o devido valor ao que é divino. E isso aqui me chama a atenção, e deveria te chamar a atenção também, porque uma hora ou outra, eu e você, a gente corre o risco de não estar dando devido valor aquilo que é divino. Embora eu não seja um ímpio, embora você pode ser que não seja um ímpio, a sua atitude em um determinado momento pode ser uma atitude de impiedade. E a realidade é que nesse determinado momento, se você segue o seu próprio conselho, você está seguindo um conselho ímpio. E isso é importante para a gente, porque que tipo de conselho eu mesmo tenho para a minha vida em alguns momentos, porque em alguma hora eu posso estar seguindo o meu próprio conselho, que pode ser que seja um conselho com uma pitada de impiedade. Mas o texto diz que não só segue o conselho dos ímpios, mas ele também não imita a conduta dos pecadores. E aqui é uma outra coisa, a gente vê muita essa informação na Bíblia a respeito de pecadores, esse tipo de coisa, e comumente nós vamos escutar as pessoas dizendo, e eu falo isso o tempo inteiro, e essa é uma realidade, vou falar de novo, todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador, mas o que esse texto aqui está dizendo, ele não está dizendo em relação a todos nós, a conduta de todos nós como pecadores, mas é uma forma clássica de uma apresentação daqueles que vivem na prática deliberada, por escolha própria, na prática do pecado. Ou seja, alguém que é feliz é alguém que não segue o conselho de ímpios e que não imita a conduta daqueles que vivem na prática deliberada do pecado. Mas não só isso, é aquele também que nem se assenta na roda dos zombadores. Este texto é clássico e, na realidade, só nesse primeiro verso do Salmo número 1, a gente já tem toda a informação de alguém que é feliz. Como é feliz? Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. É curioso, né? Todos e quaisquer livros que trata da área de autoajuda, pega essa coisa aqui e fala, não, isso aqui não é do modo como você olha, você precisa olhar a vida num formato positivo, mas são 3 coisas negativas: não segue, não imita e nem se assenta, que é a informação que a Bíblia nos dá a respeito de alguém que pode ser feliz. Isso me faz lembrar uma história, e obviamente história sempre faz da gente, ou faz com que a gente consiga criar uma imagem de algo que pode ser interessante. Essa história diz que
Uma senhora tinha ido ao médico e o problema dela é que ela era cheia de dificuldades. Dificuldades na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, dificuldade no seu trabalho, dificuldade com todo, incluindo com a sua saúde. E depois de uma boa meia hora de bate-papo, o médico chegou à conclusão e disse para ela o seguinte: senhora, o seu problema é que a senhora olha a vida muito por um lado assim, negativo. A senhora acredita que seria possível encarar a vida com uma visão um pouco mais positiva? E ela olha para o médico e fala: eu não vejo por que não. A realidade é que, de vez em quando, as expressões das nossas vidas são todas na forma negativa. Mas isso aqui não é a expressão comum de um ser humano qualquer, mas é a expressão da palavra de Deus. É muito feliz. Como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores e aquele que também nem se assenta na roda daqueles que são zombadores. O primeiro negativo é: não segue conselho dos ímpios. E isso aqui é uma coisa interessante, que na realidade, se a gente pensa em coisas que nós experimentamos e conhecemos bem aqui, século 21, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, a ideia de seguir conselho, de seguir ideias, de seguir pensamentos, nos coloca muito nos pensamentos que a gente tem em relação a redes sociais. E nas redes sociais a gente segue os nossos amigos, a gente segue pessoas, a gente segue ideias, e na realidade, quando esse texto diz: não segue conselho dos ímpios, ele fala daquele que acompanha o pensamento de ímpios. Acompanha o pensamento, deixa eu colocar ímpios na forma como a gente traduziu aqui para nós. Acompanha pensamentos daqueles que desprezam o que é divino. É feliz alguém que não faz isso, porque se você fizer isso, daqui a pouquinho a gente vai ver o que esse texto diz para a gente, que acontece com quem faz isso, quem resolve acompanhar esse tipo de pensamento. Não seguir conselho dos ímpios é não acompanhar o pensamento de alguém que despreza aquilo que é divino. E a outra coisa negativa é: não imita a conduta dos pecadores, não imita a conduta daqueles que vivem na prática deliberada do pecado. Isso significa que este não tem as mesmas atitudes. Eu não posso viver nas mesmas atitudes daqueles que vivem na prática deliberada do pecado. Talvez uma coisa mais comum que a gente tem experimentado nos dias que nós vivemos, de um modo geral, os seguidores de Jesus Cristo e aqueles que têm a Jesus como Senhor das suas vidas, têm tentado, nos dias atuais, sair da prática da religião e entrar na prática do relacionamento com Deus, entrar na prática do relacionamento com o seu Senhor. Mas, enquanto a gente faz isso, tem muitas pessoas que estão se perdendo nesse meio do caminho e estão se imaginando, porque Deus nos dá uma liberdade de vida e nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos, e como a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são convenientes, né? Tudo me é lícito, nem tudo convém, e às vezes a gente torce essas coisas e a gente começa a entrar e ter as mesmas atitudes que tem aqueles que vivem numa prática deliberada do pecado. Na vida dos seguidores de Jesus Cristo, na sua vida, se você é um seguidor de Jesus Cristo, o pecado precisa ser um acidente, e não algo que você faz deliberadamente. O que você fala, a forma como você age, os lugares onde você frequenta, você não pode ter as mesmas atitudes que têm aqueles que vivem numa prática deliberada do pecado, se é que você quer usar aquele mapa que te leva para uma vida de total felicidade. Se você busca felicidade na sua vida, você não pode imitar a conduta de quem vive na prática deliberada do pecado. E a terceira coisa é: nem se assenta com os zombadores. E isso aqui é uma coisa interessante, porque as pessoas com as quais nós temos companhia, que fazem parte do nosso dia a dia, elas conseguem passar muitas informações a respeito de nós mesmos,
Elas conseguem passar muitas informações a respeito da nossa visão social, da nossa visão política, da nossa visão da fé, incluindo diversos outros aspectos que fazem com que o nosso dia a dia esteja perto ou longe daquilo que Deus espera de nós. E aquele que não se assenta com os zombadores, talvez a gente poderia até usar de algo que é um dito popular, e é interessante, e o dito popular diz que diga com quem tu andas, e te direi quem tu és. Tem muita gente que pensa que isso aqui é até Bíblia. Isso aqui não é Bíblia, não. É um dito popular, mas com certeza ele tem uma boa pitada de um embasamento bíblico, mas não há esse texto, não há essa informação na Bíblia. Não existe um verso bíblico dizendo, diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas talvez a coisa mais próximo disso é um texto dos Provérbios 13, verso 20, que diz que aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Você não precisa ser um seguidor de Jesus para você perceber que isso aqui é uma realidade. Você não precisa ser um seguidor de Jesus para você descobrir que isso aqui é uma lei que acontece com toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer família. Se assentar com os zombadores, fala de ter o mesmo caráter, com pessoas que são zombadores não só uns dos outros, mas pessoas que às vezes são zombadores ou zombadoras daquilo que é o que diz a palavra de Deus, daquilo que é o que diz a Bíblia, que te dá um mapa para que você consiga viver uma vida de total felicidade. Pode ser que você não acredite na Bíblia, pode ser que você não acredite que a Bíblia seja um mapa, e se isso é o que você crê, a minha pergunta para você é o seguinte: quanto de felicidade que você experimenta? Qual área da sua vida que continua ainda vazia? É essa área da sua vida que a Bíblia e que Jesus Cristo e que a palavra de Deus tem condição total de transformar. E se você é um seguidor de Jesus, se você conhece Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e tem o Senhor como Deus, você não pode se assentar ou você não pode ter o mesmo caráter daqueles que fazem zombaria. Curiosamente, em algumas horas, os ímpios, que são as pessoas que desprezam tudo aquilo que é divino, esses ímpios, os pecadores e esses zombadores, às vezes eles se encaixam exatamente na mesma pessoa. Você não precisa ir muito longe para descobrir quem são eles. Às vezes todas essas características se incorporam numa mesma pessoa. Em algumas horas elas vão ser coisas diferentes, mas a realidade é que se você busca uma felicidade integral para a sua vida, você precisa de fato ficar longe dessas coisas. O texto diz para a gente que, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Medita dia e noite. Isso é curioso para a gente, porque uma coisa fácil de olhar para o que a gente chama de lei do Senhor é como se colocasse alguma coisa que fosse um monte de regras, de blocos, de proibições, de coisas que você não pode fazer, e algumas horas as pessoas olham, incluindo alguns seguidores de Jesus, olham e dizem: não, isso aí eu não quero fazer. Na realidade, a lei do Senhor é algo real. É algo real que vai transformar a sua vida. A lei do Senhor é algo que tem condições de fazer com que o ser humano vá muito além do que aquilo que ele mesmo imagine para si próprio. A lei do Senhor, eu gosto de pensar nisso, como se alguém pensa na lei da gravidade. Você não necessariamente precisa acreditar na lei da gravidade para você descobrir que a gravidade funciona. Em qualquer lugar aqui da Terra, qualquer lugar que você morar aqui na Terra, qualquer coisa que você fizer aqui na Terra, a lei da gravidade funciona do mesmo jeito. Qualquer coisa que você jogar para cima vai cair. É assim que funciona aqui. Independente se você gosta ou não, se você crê ou não, a lei da gravidade funciona. A lei de Deus é dessa mesma maneira. Aquilo que Deus fala, você querendo ou não, você gostando ou não,
é o jeito que a coisa funciona, é o jeito que o mundo funciona. A ideia que a ciência tem para isso aqui chama de postulado, e eu me lembro de aulas de física e matemática, e você olhando para esses pensamentos a respeito dessa ideia de postulado, você vai que coisa que é essa? Que ideia que é essa? E talvez a ideia de postulado fala muito mais do que lei, porque postulado é algo óbvio e certo, que não necessita provas. Não necessita provas. É tão certo que não necessita provas. Ninguém precisa te provar que gravidade funciona. É tão certo que você não precisa de experimentos. Você não precisa de nada que consiga convencer a você mesmo que a gravidade funciona. As leis de Deus funcionam e são reais, independente do que você gosta ou do que você pensa. Então, quando a palavra de Deus diz que como é feliz aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, aquele que não tem a sua conduta como a conduta dos pecadores, como a conduta daqueles que vivem na prática deliberada do pecado, aqueles que não se assentam na roda dos zombadores, as leis de Deus funcionam e são reais, independente do que você gosta ou do que você pensa. Se você é essa pessoa que evita esses 3 nãos, essas 3 coisas negativas, de fato, você será exatamente como que a palavra de Deus diz, que diz que essa pessoa é como a árvore plantada à beira de águas correntes. É interessante isso aqui, esse pensamento de uma árvore plantada. Nós poderíamos ir e ter diversas ideias e caminhar em diversos pensamentos falando de uma árvore plantada, mas existe um pensamento interessante, e Spurgeon, um dos grandes pregadores do século passado, 2 séculos atrás, né, ele tem um pensamento interessante a respeito de árvore plantada. Ele diz o seguinte, que uma árvore plantada não é como uma planta silvestre ou uma erva daninha. Foi colocado ali, foi investido ali, alguém levou para ali, alguém teve a estratégia de colocar naquele lugar. A pessoa que não anda segundo o conselho de ímpios, a pessoa que não tem uma conduta semelhante à conduta daqueles que vivem numa prática deliberada do pecado, a pessoa que não se assenta na roda daqueles que são zombadores, ela é como uma árvore que não é uma planta silvestre qualquer, ela não é uma erva daninha, ela tem uma estratégia para que a sua vida seja produtiva. Ela tem uma estratégia para que a sua vida seja exatamente aquilo que tem, não só ele mesmo, mas o seu Criador tem a expectativa de que você consiga alcançar uma árvore plantada, não uma coisa qualquer. Uma árvore que foi investido tempo, pensamento, onde colocar, como colocar e por que colocar. E o que acontece com uma árvore assim? O texto diz para a gente que dá fruto no tempo certo ou na estação certa. E as suas folhas não murcham. E olha isso aqui. Tudo o que ele faz prospera. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está no tempo certo, na estação certa, para receber os frutos que você está plantando. E a minha expectativa é que os seus frutos sejam frutos daqueles que não andam segundo o conselho de ímpios, daqueles que não fazem da sua vida a mesma conduta daqueles que vivem na prática deliberada do pecado, e aquele que não se assenta, não tem o mesmo caráter do caráter dos zombadores. Você está na estação certa. Eu disse agora há pouco que esse texto é um mapa. E mapa tem uma característica interessante, embora ele te mostre os lugares, os locais, o mapa não leva ninguém para absolutamente lugar algum. Nem o GPS que você usa talvez ou no seu carro ou no seu telefone, ele não te leva para lugar nenhum. Mapa não tem a condição de tirar alguém de um lugar e colocar em outro.
Mapa não tem a condição de mudar a sua localidade. Mapa não tem a condição de te mudar de território. Mapa é só uma referência. A palavra de Deus é só uma referência, e a não ser que você faça uso dela, a não ser que você coloque em prática da sua vida, não vai mudar absolutamente nada você saber que é feliz alguém que não anda segundo o conselho de ímpios, alguém que não tem a mesma conduta daqueles que vivem na prática deliberada do pecado, alguém que não tem o mesmo caráter daqueles que são zombadores. É só um mapa, é só uma referência. Você precisa colocar prática na sua vida para que as coisas sejam diferentes. Para ir a algum lugar é necessário mais do que mapa, é necessário ação e é necessário movimento certo. Não um movimento qualquer, não simplesmente um movimento, mas um movimento certo, para que você consiga chegar de fato no lugar onde Deus tem para a sua vida. Você precisa de ação, e você precisa de movimentos que sejam movimentos certos. É assim que a gente consegue felicidade, é assim que a gente descobre a felicidade que Deus tem, que Ele planejou, que Ele projetou para a sua vida, porque Deus quer que você colha esse fruto de felicidade. Talvez você esteja, nesse minuto, em busca de algo que vai trazer um pouco mais de alegria para a sua vida. Siga o mapa, tenha ação, tenha o movimento certo. Mas tem o outro lado da moeda, e o texto diz para a gente que não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Ímpios, não esquece quem são eles, são aqueles que desprezam a coisa que é divina, aqueles que desprezam o que é de Deus. Na realidade, nos dias que nós vivemos, tem muitos desses por aí. Em algumas horas, eles até chegam em algum lugar. Em algumas horas, eles até chegam em algum lugar que nos parece um bom lugar. Mas sabe qual a característica que tem nessa comparação que o salmista coloca? Que são como palha que o vento leva. Palha está em algum lugar, mas tão logo o vento sopra, está em outro lugar. Vai para um outro lugar, e não necessariamente um lugar onde a palha está querendo ir. Onde a palha tem controle para ir. Ímpios, eles podem até chegar em algum lugar, mas rapidamente perdem a sua posição. Rapidamente perdem a sua posição. Embora em algumas horas parecem durar anos, durar décadas, mas o que são décadas em relação a toda uma eternidade que Deus tem projetado para você, que é seguidor de Jesus? E o texto diz para a gente ainda aqui: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Essa parte do texto aqui é interessante e totalmente verdade, mas repare o próximo verso: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que desprezam tudo que é divino, leva à destruição. Essa daqui é mais uma daquelas verdades que a palavra de Deus traz. Você querendo ou não, você gostando ou não, você sendo um seguidor de Jesus ou não, isso aqui funciona dessa maneira. Talvez você queira que a sua vida seja uma vida de felicidade, e talvez este seja o momento de fato, você ter certeza de que você é um seguidor de Jesus, de que você está seguindo aquilo que Ele tem para você. E isso aqui é, sem dúvida alguma, mais um postulado. Não é necessário experimento para saber que ele funciona, porque aquilo ali, todos nós que já vivemos qualquer tempo a mais do que alguns poucos anos, já vimos acontecendo. Gui e eu, nós estamos lendo alguns livros com as nossas crianças durante esse tempo de pandemia, e eu estou lendo um livro em especial com a Sara, e minha filha mais velha, e é interessante que esse livro conta a história é uma ficção, conta a história de alguém que fazia uma viagem no tempo, e de repente essa pessoa esteve no seu próprio futuro, e enquanto a gente estava lendo essa história, a Sara falou comigo: pai, seria tão legal se a gente conseguisse ir no nosso futuro e ver as coisas que acontecem. E quando ela me falou isso, eu fiquei pensativo, não falei nada, mas só fiquei ponderando
a consideração dela. Ela tem 8 anos de idade, e eu achei aquilo tão interessante, e a realidade é que o que a palavra de Deus faz conosco, num texto e num tema como este aqui, ela nos dá a expectativa de ir no nosso futuro. Pode ser que esse futuro seja amanhã, ou pode ser que ele seja daqui a 5 anos. Você é feliz se você segue este postulado. Se você segue essa informação da palavra de Deus, e a coisa boa é saber que para experimentar esses frutos, eles são colhidos sempre, e você pode experimentar esses frutos, e os frutos são colhidos sempre na estação certa, e você está na estação certa, e o seu futuro já está certo de que ele é um futuro feliz, se você segue exatamente aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E seguir o que a palavra de Deus está dizendo é usar aqueles 3 negativos, de forma tal que você consiga ir muito mais além do que simplesmente algo que é espalhado pelo vento, mas como uma árvore que foi plantada e que dá os seus frutos na estação correta, e você está nessa estação correta. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a de fato viver uma vida que não anda de acordo com os conselhos dos ímpios, uma vida que não tem a mesma conduta daqueles que vivem na prática deliberada do pecado, e não tem o mesmo caráter daqueles que são zombadores. Que a sua vida, nessa estação certa, nessa estação perfeita, possa dar todos os frutos que Deus mesmo tem preparado para você, e para que você possa experimentar uma vida cheia de felicidade.